Olá, nós somos do PET Biologia da Unesp de Rio Claro e a gente preparou alguns vídeos informativos sobre a pandemia do Covid-19. E aí, vamos lá? Recentemente, com a pandemia do coronavírus, existe uma verdadeira disputa entre a ciência e o SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença Covid-19. Apesar de algumas pessoas declararem que a doença não passa de uma gripezinha, médicos relatam que a Covid-19 é muito mais severa que uma gripe, e, nos piores casos, seus sintomas parecem mais com os de uma pneumonia grave. A curva epidemiológica, aquele gráfico tão comum que temos visto por aí, mostra como o vírus se dissemina ao longo do tempo. Estimativas indicam que a cada 2 dias e meio o número de pacientes dobra no Brasil. Uma pessoa contaminada tem capacidade de contaminar cerca de outras 2 ou 3 pessoas. Isso significa que a curva cresce de forma exponencial, e que, se quisermos achatá-la, precisamos reduzir o número de contágios. O distanciamento social e a vacinação ajudam no achatamento da curva, já que reduzem o número de contágios, não permitindo a sobrecarga do sistema de saúde. Por isso, lembre-se, fique em casa se possível. A Covid-19 é traiçoeira, sendo capaz de contaminar pessoas de todas as faixas etárias e, inclusive, levá-las a óbito. Pessoas idosas, entretanto, são as mais ameaçadas pelos problemas causados por esse vírus. A mortalidade em idosos acima dos 80 anos chega a alcançar a margem dos 15%. Isso se dá por conta da imunidade dessas pessoas ficar mais fraca a partir dos 60 anos. Além disso, idosos costumam ter outras doenças, como diabetes e problemas respiratórios, que limitam ainda mais a ação do sistema imunológico, tornando-os muito mais suscetíveis a sofrerem o impacto da Covid-19. Mas diante desse cenário, quais são as perspectivas futuras para resolver esse problemão? Opções de vacinas estão sendo estudadas ao redor do planeta. Atualmente, existem mais de 20 potenciais imunizantes sendo desenvolvidos no mundo. No Brasil, em especial, pesquisadores da USP estão desenvolvendo uma vacina baseada em VLPs e antígenos. Mas calma, vamos explicar melhor isso. VLPs são as chamadas Virus-like Particles, em tradução livre, partículas semelhantes a vírus. Assim, por meio do material genético do vírus, o RNA, cientistas produzem proteínas que são unidas a antígenos, ou seja, substâncias que, ao serem introduzidas no corpo, ativam nosso sistema de defesa, gerando anticorpos. Esses anticorpos produzidos pelo nosso sistema de defesa servirão como uma resistência ao verdadeiro vírus caso a pessoa venha a ser infectada, assim gerando uma proteção aos vacinados. Resumindo essa história, a vacina terá em sua composição 2 coisas que simulam vírus, os VLPs e os antígenos. Ao ser vacinada, a pessoa gera anticorpos que servirão para defender o corpo posteriormente, caso a infecção pelo Covid-19 venha a acontecer. Atualmente, os cientistas estão trabalhando duro no desenvolvimento de uma vacina, e estimativas mais otimistas calculam cerca de 1 ano e meio até que alguma delas esteja de fato pronta para ser utilizada por tantas pessoas. E apesar de 1 ano e meio parecer muito tempo, vale lembrar que, em geral, as vacinas demoram cerca de 12 anos para serem desenvolvidas, pois passam por etapas como procedimentos laboratoriais, testes em cobaias e até experimentação em grupos humanos antes de serem certificadas como realmente seguras e serem aplicadas na população. Olhando por esse lado, 1 ano e meio parece até mágica, não é mesmo? Mas nada disso é mágica. É ciência. O PET Biologia agradece a atenção, lembre-se de se cuidar e fique em casa se puder.